Então, a minha pesquisa, eu leio discrepâncias no currículo integral, realidade das escolas de tempo integral na Paraíba, Brasil. Essa pesquisa está desde o ano de 2018 que eu venho pesquisando. E aí, a ideia do currículo integral é uma na teoria e outra na prática. Pelo menos é isso que as minhas pesquisas estão demonstrando. A pesquisa e o objetivo. Pesquisa, como já tinha falado, é uma análise das publicações, seja em capítulo do livro, seja livros que eu já publiquei, revistas que eu também já publiquei. Então, eu fiz o apanhado desta obra de 2018 até este ano sobre o modelo de escola cidadã integral na Paraíba. Está aí especificando que eu já tenho 2 livros, artigos publicados em revistas, cerca artigos, capítulos de livro, monografia de especialização e a dissertação de mestrado. Esse foi o foco da minha pesquisa, né? Essas foram as fontes que eu consultei. A metodologia foi a revisão bibliográfica desses últimos 5 anos, refletindo sempre a análise do discurso presente nos textos. Esses meus textos, ele obviamente é influenciado por outros pesquisadores, outros teóricos. E aí eu vim citar Tomás Xavier da Silva, Saviani, Paulo Freire e Libânio. Claro que existem muitos outros, como Candoa, que também tem me influenciado muito a questão do multiculturalismo no currículo. Então, é um apanhado de vários autores, mas esses aí são aqueles que eu mais recorri para construir a minha obra. Está aqui a capa dos meus 2 livros físicos publicados. O debate. Eu escolhi algumas partes da obra para que eu possa construir aqui com vocês esse debate, essa minha discussão, para que vocês entendam. Então, uma primeira citação diz o seguinte: o maior distanciamento entre a teoria e a prática do modelo se centra no nivelamento nas disciplinas eletivas. O nivelamento hoje, ele ganha o nome de recomposição de aprendizagem. Então, era uma disciplina chamada nivelamento, depois passou a ser propulsão e agora, no estado da Paraíba, se chama recomposição de aprendizagem. As disciplinas eletivas, por serem direcionadas e fortemente conteudistas, com a falta de materiais para o desenvolvimento, se resume a mais uma aula. Então, há um distanciamento entre a teoria e a prática nessas disciplinas, não só nessas duas, mas a gente pega elas duas de uma forma mais forte. O nivelamento, porque desconsidera o contexto escolar. Então, é um material produzido pela Secretaria para todas as escolas da rede. Aí, dentro do material, existe a ressalva de que a gente pode adaptar, mas é um poder adaptar a nossa realidade que a gente não pode fugir muito daquele material. Então, a minha observação é que perde o efeito. E existe um distanciamento, porque a necessidade dos estudantes, por exemplo, da escola que eu trabalho, é diferente da escola vizinha. Isso num contexto matemático, sou professor de matemática nessa rede, e em português. Então há um distanciamento. E a disciplina eletiva, que deveria ser uma disciplina voltada ao projeto de vida do aluno, se torna mais uma aula. Por quê? Porque as escolas, a grande maioria, não tem estrutura física e também é carente de material para que se desenvolva uma aula diferenciada, uma aula em que o aluno tenha mais prazer de participar. Outra observação minha eu coloco assim, agora no ano 2022. Observe de forma positiva a influência do pensamento freiriano ao nortear o currículo das ICs paraibanas, no que tange à autonomia e a escuta do projeto de vida do estudante. Mesmo que, e aí é importante frisar isso, teoricamente por diversas limitações, em busca da independência humana em sociedade, preservando o cuidado coletivo e cultural da mesma. Veja, teoricamente, as escolas já usam a ideia da autonomia dada por Paulo Freire. A escuta do projeto de vida, em que a gente discute, vai ver muito isso nas obras de Paulo Freire. Ouvir o aluno, essa escuta para que a gente possa desenvolver. No entanto, são limitadas, porque a gente escuta o projeto de vida, mas não temos como colocar em prática esse projeto de vida do estudante, por limitações financeiras, limitações estruturais, limitações de que as escolas integrais até hoje só têm o corpo diretivo e o corpo docente. Nós não temos assistentes sociais, ainda não temos psicólogos,
né? Então, nós não temos essa outra equipe de apoio tão necessária para as escolas diante tanta pressão da sociedade, estudantes com autismo, estudantes com TDAH, autismo, desculpa, né? A gente tem que falar espectro autismo, me corrijam, alunos com ansiedade, com depressão, então é muito complicado a gente ouvir e não ter como ajudar. Continuando aqui, ainda em 2021, eu escrevo em uma das obras o seguinte: o currículo deve ser mais do que um itinerário de conteúdo, e sim um documento largamente estudado e adaptado para as competências exigidas neste século XXI. Aqui eu já começo a desenhar o que seria o meu conceito de currículo. Não é visto apenas como itinerário de conteúdo, como uma listagem de conteúdo. É um documento que deve ser estudado, revisado, adaptado, e aí veja que eu já começo a falar sobre as competências para o século XXI. A BNCC, que está em vigor desde o ano 2018, se não me engano, ela vem falar muito sobre competências e habilidades. Essas competências e habilidades desenvolvidas não apenas no estudante, mas também nós, educadores. E é um ponto que precisa ser ainda muito discutido, porque a gente vê, por exemplo, na avaliação das escolas integrais, uma questão muito tradicional, com a AVS, que é a avaliação semanal. Toda terça-feira, exceto esse ano para o 6º ano e a primeira série do ensino médio, é aplicada prova. Na 6ª série e na primeira, 6º ano fundamental e primeira série do médio, é aplicada em aula do próprio professor. Esta prova deve ser 10 questões objetivas. Então, veja, a própria avaliação ela continua muito tradicional. A gente fala em desenvolver habilidades e competências, a gente fala em metodologias ativas, que nas minhas publicações eu coloco situações que eu desenvolvi, né, experiências com as metodologias ativas, mas a própria forma de avaliar é extremamente tradicional. Outro comentário meu, já agora no ano 2024, eu coloquei assim: podemos observar que há necessidade de mudança no currículo das IC paraibanas. Então, já é um fato de um amadurecimento dessa minha pesquisa. Há uma necessidade. A gente precisa mudar o currículo das ICs, inclusive fazendo-se valer a lei, como no caso da cultura afro-brasileira e indígena, que pouco tem sido feito. Então, ainda mantemos, com relação à cultura afro-brasileira e indígena, datas. Então, novembro tem o Dia da Consciência Negra, tem o Dia da Consciência Negra. Abril tem o Dia do Índio, tem o Dia do Índio. Então, esse debate, essa discussão, ela precisa acontecer em outros momentos, não instantes, entende? Ações contra a indenização sistemática, que falta, eu sinto isso, em muitas escolas que eu observo, em muitas escolas que eu tenho vivência, que não há uma ação real contra o bullying dentro das escolas, que hoje a lei no Brasil é ignorada no currículo das escolas do modelo. Por que eu coloco ignorada no currículo? Porque, mais uma vez, maio é o mês do bullying, segundo a lei 3.185, aqui no Brasil. 2015. Ponto. E quando é que a gente vai fazer uma ação real contra o bullying? Se a gente vivencia, e também em um dos meus textos eu coloco isso, é muito claro que há um bullying ainda muito alto dentro das escolas. Quando é que a gente vai parar com ele? Continuando, né? Não tem nenhum indício que algo deve ser feito nas diretrizes operacionais escolares ou na qualidade das instituições. Então, fica aí um apelo meu, né, uma crítica muito grande, que essas coisas devem ser colocadas dentro das qualidades das instituições. O que acontece muitas vezes é que as escolas recebem uma semana antes um material para desenvolver uma ação desconexa, ação descontextualizada e uma ação pouco planejada, porque é planejada pela secretaria, mas não está dentro da qualidade das escolas. Então precisa estar para que haja um planejamento do corpo docente, do corpo diretivo dessas escolas. Então eu venho colocar o conceito mais abrangente meu sobre currículo, também agora no ano 2024, com uma maturidade maior. Define o currículo como sendo um instrumento norteador dos fazeres pedagógicos, fruto de conflitos e debates sociais, feito por e para seres históricos, que precisam ter suas culturas e ideias refletidas nas ações que serão geradas pelo currículo. Currículo é relações de poder, de culturas, de reflexão. Currículo é caminho a ser seguido e também questionado. Currículo é real,
oculto e formativo. É processo e não fim em si mesmo. Currículo é amálgama entre o vivido e o vivenciado, entre o oculto e o inesperado. Currículo é pensamento, é desejo, projeto. Currículo é fonte inesgotável de leituras do mundo e da sociedade. Currículo é vivo, discutível e necessário. Então, eu abranjo aí esse meu conceito de currículo para tudo aquilo que eu coloco como fazer pedagógico. Eu defino como fazer pedagógico. Tudo que o docente irá fazer é currículo. Não só o docente. Veja que aí eu ampliei. Eu estou colocando aí o funcionário da escola. Ele faz parte do currículo. Eu coloquei aí o corpo diretivo. Eu coloquei aí o discente, o estudante, o educando. Ele faz parte do currículo. É uma coisa viva, é uma coisa refletida e que ele deve ser sempre modificado quando for necessário. Ele é norteador, mas norteador a partir do fruto dos conflitos e debates sociais. Se acontece, por exemplo, a Covid, como ocorreu, então eu preciso trazer isso para... Se hoje está em alta o bullying nas escolas, eu preciso trazer isso para tudo. Ele precisa ser vivo, ele precisa ser reflexivo. Como conclusões, eu coloco aqui que nas pesquisas o autor investiga sobre diversidade, bullying, metodologias ativas, história da matemática com metodologia, ou seja, vai além de estudar o conceito do currículo teoricamente colocado em prática, seus estudos para discutir seus resultados. Então, eu não coloquei citações, né, até por conta do tempo e também para que se torne uma apresentação mais leve, mais tranquila, mas na obra há uma discussão sobre diversidade cultural, sobre o bullying, metodologias ativas, história da matemática com metodologia. Então, não fico preso só a conceito. É uma obra, enfim, eu tenho observação participante, mas que eu também faço ações para angariar os dados. Neste sentido, a pesquisa do autor tem se demonstrado necessária para a compreensão da realidade das escolas do modelo integral paraibano, comparando os dizeres do currículo e suas diversas fontes legais nacionais e locais com desenvolvimento no âmbito escolar. É interessante ressaltar que essa minha pesquisa é uma das poucas que estão sendo feitas no modelo integral aqui no estado da Paraíba. E quando eu digo poucas, o meu conhecimento é de 2 ou 3 que a gente tem. Isso aqui no estado da Paraíba. Né? Claro que essa discussão do escola integral ela é mais ocorre em outros momentos, mas não focado aqui no estado da Paraíba, não com ações, não com observação participante. E esse é o diferencial da minha pesquisa. A obra do autor aponta discrepâncias entre a teoria e a prática, discrepâncias em estas que se tornam empecilhos para a aprendizagem integral dos estudantes e educandos. Então, é interessante nesse ponto eu falar o seguinte: as escolas integrais na Paraíba são escolas em tempo integrais. Não são escolas, até então, que estão preocupadas com a aprendizagem integral do estudante. O estudante, muitas vezes, ele é obrigado a participar de uma disciplina que não o satisfaz pelo seu projeto de vida. É interessante lembrar que no ano de 2016, quando a gente começou aqui na Paraíba, e as escolas eram chamadas de escolas das escolhas, né, porque era baseado no modelo de Pernambuco. Hoje nós temos uma escola integrando a Paraíba Frankenstein, que não tem uma personalidade, que não tem uma identidade. É a identidade pernambucana, um pouco de São Paulo, um pouco aqui do Ceará. Então, é interessante que a gente amadureça essa ideia. Aqui estão as referências da obra. Agradeço profundamente a todos, os meus familiares, amigos que me incentivam a continuar minhas pesquisas e publicações. É uma tarefa árdua, que exige muito de mim, mas com o apoio que recebo, essa trajetória tem se tornado mais suave. Agradeço a todos os meus mentores, mestres e mestras, que me mostram caminhos a trilhar dentro dessa empreitada que é a educação. Agradeço também a todos os amigos de profissão, que sempre me incentivam a ser um profissional mais capacitado e a divulgar os resultados de minhas ações que desenvolvo enquanto educador. Fica aqui meu e-mail, para quem tiver interesse em trocar ideias, me sugerir também ideias, né? O meu Instagram, para quem quiser acompanhar. Então fica aí esses 2 meios para comunicação que todos queiram manter comigo. Quero também dizer que sou
pesquisador independente. Isso também dificulta muito, porque eu não tenho apoio, principalmente financeiro, para fazer essas pesquisas, mas estou grato, inclusive, participar do segundo Congresso Internacional de Pesquisadores e Acadêmicos da Ibero-América. É uma oportunidade ímpar e eu tenho certeza que com essa oportunidade esse meu trabalho, essa minha pesquisa ficará mais. Fico feliz em participar com todos vocês neste momento.